Beleza. Bom, gente, atendendo a pedidos aí, né? Vou falar sobre a quaresma. O pessoal tá me ouvindo aí direitinho? Tá. Vamos lá. Eu quero explicar para vocês, dentro do que eu aprendi, tá? Claro, né? Não vou passar para vocês uma coisa que eu não aprendi ou que eu não concorde. Vou botar aqui a câmera, peraí. E assim, eu não sei se vocês vão ouvir, que eu vou ter que apoiar o celular aqui. Tá dando para ouvir? Tá. Sim. Beleza. Então, sobre a quaresma dentro da Umbanda, né? O que faz e não faz sentido? Vamos ver se a gente consegue dar uma esclarecida nisso aí, né, para muitos que têm dúvidas aí, né? Que me passaram, 3 pessoas me passaram esse tema, né? Que eu fiz aquela pequena pesquisa com vocês, né? Pedindo para mandarem um tema de estudo, né? Então, veio muito a quaresma, né? Então, vamos lá. Tudo varia de casa para casa, né? No modo geral, isso aí, tá, gente? Umbanda e candomblé, né? Alguns candomblés fecham nesse período, outros não. Assim é Umbanda também, mesmo sendo da mesma raiz, tá? Raiz que eu digo aqui, falando especificamente do candomblé, né? Vamos falar assim, Queto, pô, eu tenho uma amiga que é de Queto que o barracão dela não fecha, né? E outra que é também de Queto e fecha. Então, varia muito de casa para casa, tá? Eu vou lendo aqui, vocês vão escrevendo aí as perguntas, tá bom, gente? Eu vou prestar atenção aqui no celular, não, vou olhar aqui para o computador, tá legal? Bom, muitos terreiros hoje trabalham na quaresma, coisa que não acontecia antigamente, por conta do poder intenso que a Igreja Católica sempre teve, né? Não é de hoje que a nossa religião, Umbanda e outras tantas de matriz africana sofrem com essa perseguição da Igreja Católica. Essa opressão era constante, mas quando chegava no período da quaresma, tudo se intensificava. Por que disso? Porque a doutrina católica, eu tenho que marcar que senão me perco, eu não enxergo direito. Peraí. Porque a doutrina católica, para a doutrina católica, a quaresma é um momento de se guardar. Tanto que muitos deles, católicos, não comem carne, fazem promessas nesse período de não comer doce, de não comer não sei o quê, coisas que mais gostam, né? Jejuam e por aí vai. Claro que não como antes, mas ainda existem os fiéis que fazem isso, seguem isso fielmente, né? Então vamos lá. O que acontecia quando chegava na quaresma é que a igreja fazia com que as autoridades perseguissem tudo que ela considerava misticismo ou mesmo contrário à doutrina católica. Então, entre muita coisa que era perseguida, inclusive a maçonaria, que também foi algo nessa época, nós temos os terreiros de macumba, os barracões de candomblé, e no século XX veio os terreiros de umbanda. Nessa época, a perseguição era quase todo dia, era pressão total. Eles entravam nos terreiros, às vezes batiam nas pessoas, prendiam, né? Quebravam as imagens e faziam toda aquela arruaça, tocando o terror nas pessoas que eram de religião afro-brasileira. Esqueci que a insuportável também está faltando, né? Estava lendo aqui, pensei nela. Com isso, os barracões, os terreiros de Umbanda e outros templos da mesma linhagem, quando chegava na quaresma, eles fechavam, paravam de trabalhar, né? Mas não era por questões religiosas, e sim por medo, né? Do pessoal, da polícia entrar e quebrar a porra toda, bater, fazer o que eles faziam, né? Antigamente.
Os mais antigos aqui do nosso meio, aqui no caso eu estou falando nosso mesmo, né? Os mais antigos aqui do nosso meio, que entravam nas igrejas católicas, aí no caso não é zoando não, mas tipo Olímpio, tia Cláudia, Fátima, que são pessoas assim mais velhas, né? Deviam entrar na igreja católica na época da quaresma, né? E não sei se lembram das imagens dos santos estampados, né? Não só os santos, como os crucifixos também, né? Significando não o luto, tá? Mas porque a igreja queria que fosse feita uma espécie de jejum dos olhos, né? Era esse ato, né? Era conhecido como velatio, que era o costume de cobrir as imagens das igrejas com tecido roxo durante a quaresma. Para quê? Para que os fiéis não se distraíssem, né, com os santos e a sua devoção, e para que a devoção devia estar fundamentada no mistério pascual de Cristo, né? Ou seja, na paixão, morte e ressurreição, para que a gente não se distraísse, né, com os santos ali pedindo, fazendo os pedidos. Então, a Igreja Católica fazia isso aí. Então, quando a polícia entrava nos terreiros para ver o que estava acontecendo ali, mesmo não tendo sinal de trabalho, era somente pelo fato de perturbar mesmo, ela encontrava muitas vezes o pai de santo ou a mãe de santo sozinho, né, em silêncio, fazendo as orações, às vezes fazendo as firmezas, né, e todas as imagens também cobertas. Para quê? Para dizer assim, olha, como eu respeito a Igreja Católica, né? Mas tudo isso para não sofrerem com o quebra-pau que a igreja, desculpa aí os termos, tá, gente? Para não sofrerem com o quebra-pau que a igreja católica mandava fazer. Por isso os terreiros paravam de trabalhar, né? Somente para evitar essa represália da polícia no tempo da quaresma, que era mais intenso, né? Antigamente. Bom, gente, o que eu falei até agora foram explicações históricas, né? Agora nós vamos falar das explicações energéticas e espirituais. Tá dando para entender, gente? Beleza. Sim. Tá. Vamos começar falando de egrégora para que vocês possam entender, né? O que é egrégora? Não sei se todo mundo aí sabe o que é egrégora. Egrégora é uma energia que se constrói pela quantidade de pessoas que pensam a mesma coisa. E com isso vai criando uma energia. Não só pensam a mesma coisa, mas que ficam com aquele pensamento repetitivo, né? Criando uma construção energética. Exemplo: se você for num velório, né? Se você for onde tem velório, no local em si, né, que eu falo, onde as pessoas choram a partida dos seus entes queridos, mesmo que você entre sem ter ninguém ali e fechar os olhos, você vai sentir aquela energia pesada, né, de tristeza, e vai até, de repente, chorar sem motivo, né? Mas por quê? Porque você fica sobre a egrégora daquele local, onde todo mundo só vai lá para chorar. Não é um lugar de alegria. Essa é uma egrégora de tristeza que está ativa sobre um espaço. Ok? Até aí? Agora vou falar de um exemplo da egrégora positiva. Se você vai num teatro que só se apresenta shows de comédia nesse espaço, por anos assim, né? Tendo alegria, risada, muita alegria, né? As pessoas vão ali para quê? Para rir e dar boas gargalhadas, né? Então, você, ao entrar, mesmo o local estando vazio, começa a sentir uma energia de alegria, sente vontade de sorrir, né? Fica com aquele ar leve, né? Por quê? Porque você entra na egrégora daquele teatro, né? As egrégoras, gente, não são só localizadas. Por exemplo, existe a egrégora dos filhos de Maria, das pessoas que fazem oração à Virgem Maria às 6 horas da tarde.
Essa é uma egrégora que envolve todo o planeta Terra em diversos pontos. Deu para entender mais ou menos o que é egrégora, galera? Ou ficou aí meio... Tá bom? Tá. Então vamos lá. A Igreja Católica pregou por séculos que é preciso ter cuidado com a quaresma, que esse período é muito perigoso, que o diabo está na terra para tentar o homem e a mulher, e por aí vai, né? Com isso, criou-se uma energia no planeta muito poderosa, de pessoas que, através de décadas, pensaram a quaresma é perigosa, né? Claro que essa energia ainda existe, mas ela está se diminuindo muito lentamente, porque hoje já não acreditamos muito nisso. Tem muita gente hoje que nem lembra, né, o período da quaresma, só sabe que tem sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo de Páscoa, né? Sendo assim, qual é o risco dessa egrégora no tempo da quaresma para quem não acredita? O que de fato ela pode nos causar? Isso é para a senhora, hein, tia Cláudia? Esse é o ponto do negócio. Às vezes falamos que acreditamos ou não acreditamos em determinadas coisas e situações. Se você é uma pessoa que tem a consciência firme de que a quaresma é um período como outro qualquer do ano e que nada pode te fazer mal, de fato, nada vai te acontecer. Por quê? Porque você não se sintonizou com a egrégora da quaresma, tá? A dúvida acerca da aplicação de tais preceitos na Umbanda deve residir, muito provavelmente, no fato de o cristianismo constituir uma das raízes da nossa religião, que, claro, também possui influências significativas e determinantes de diversos cultos africanos, principalmente aqueles oriundos dos povos Banto e Iorubá, de práticas espirituais indígenas de todo o continente americano, de práticas espirituais europeias, como o espiritismo de Allan Kardec, dentre outros, e etc. Partindo do pressuposto de que o astral inferior é habilitado por espíritos que experienciaram os últimos 2 milênios da existência terrena sob a égide da Igreja Católica Apostólica Romana, é natural admitirmos que as regiões espirituais umbralinas fiquem mais agitadas durante o período de quaresma. O registro mental de diversas experiências na carne desses espíritos sofredores gera, sem sombra de dúvida, um momento de elevação dos níveis de densidade energética que é sentida na esfera terrestre. Tá dando para entender até aí, galera? Não obstante o exposto acima, entendemos que o período de quaresma deve ser vivenciado pelo umbandista como outro qualquer. Como já dissemos acima, é natural a agitação do mundo espiritual na rememoração de importantes e trágicos acontecimentos nas vidas de espíritos desencarnados que foram vítimas da imposição da fé, pelo medo e pela força, do Tribunal da Santa Inquisição da Igreja Católica, que foram perseguidos e massacrados nas inúmeras cruzadas religiosas relatadas em diversos momentos da história mundial. Somando-se esta agitação ao atual momento da vida na Terra, em que espíritos encarnados encararam as comemorações do Carnaval como uma certa liberalidade sem limite para os prazeres da carne, atiçando o desejo e a volúpia de espíritos viciados em sexo e drogas, legais e ilegais. Criamos um cenário energético perigoso. Toda essa turbulência espiritual se explica facilmente pela lei universal da atração, em que o padrão vibratório das energias se aproximam por afinidade. Nos sintonizamos com aquilo que vibramos,
seja por pensamento, seja pelas atitudes, né? É exatamente deste ponto que vem a necessidade de emanarmos bons pensamentos, praticarmos boas ações, cultivar bons hábitos. Mas isso deve ocorrer durante toda a nossa vida, né? E não só apenas no período da Quaresma, na tradição cristã. O orai e vigiai é uma máxima cristã que explica de maneira bem elucidativa aquilo que todo praticante da religião de Umbanda precisa seguir à risca. Os cuidados especiais que os umbandistas devem tomar durante o período da Quaresma não devem ocorrer pelos fundamentos religiosos da tradição cristã, mas por aquilo que compreendemos das leis universais, em especial da lei da atração. A mente firme e forte é mais do que suficiente para proteger a todos dessas vibrações espirituais mais densas. Cuidar dos nossos pensamentos e atitudes é uma obrigação diária, inserida na busca incessante da reforma íntima, pelo autoconhecimento de nossas fragilidades, deficiências e, claro, de nossas qualidades e pontos positivos. Nessa caminhada espiritual que busca a evolução moral de todos os seres, a Umbanda se encaixa perfeitamente nesse objetivo, a partir do seu escopo de manifestação de espírito para a caridade. Entenderam aí, galera? Até aí? Tá. Aqui eu coloquei duas perguntas e eu vou ler um outro textinho lá que eu fiz, e aí eu volto depois para essas duas perguntas aqui, que aqui eu encerrei esse texto aqui. Eu vou ler agora a Quaresma na visão do Candomblé, tá? Mesmo a gente não sendo do Candomblé, eu achei interessante, até para a gente entender determinados rituais, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a outra janelinha, peraí. Bom, Quaresma dentro do Candomblé. A Quaresma antigamente no Candomblé tinha muito mais significado do que tem hoje. Por quê? Porque as pessoas, além de serem do Candomblé, vamos dizer assim, que 99% delas também frequentavam a Igreja Católica, né? Iam nas missas, comungavam, se confessavam, né? Raríssimas eram as pessoas que não faziam dessa forma, né? No Candomblé tinha um ritual chamado caravana, que era o momento em que o Iaô era levado na igreja. Iaô é quando o filho raspa, para quem não sabia, quando raspa a cabeça para o santo, tá? Ele deixa de ser Abiã para ser Iaô, tá? Então vamos lá, voltando aqui. No Candomblé tinha um ritual chamado caravana, que era o momento em que o Iaô era levado na igreja para pedir a bênção do padre, tomar água benta e comungar. Essa ligação entre a igreja e o Candomblé sempre existiu, né? E se sucedeu por conta dos escravos, porque para cultuar os orixás, eles tiveram que andar sempre bem alinhados com o catolicismo, tá? Tanto que duas grandes Ialorixás, eu deixei ele para mandar para vocês lerem direitinho, tá? Tanto que duas grandes Ialorixás do Brasil, sacerdotisas, que fizeram e fazem a história do candomblé brasileiro, se diziam católicas também, né? Sendo elas Mãe Olga, do Alaqueto, e Mãe Menininha, do Gantuá. Eu botei entre parênteses aqui, isso é papo para mais para frente, né? Que isso aí é até bem bonita a história do candomblé, né? Muito antigamente, o povo de Candomblé cumpria o resguardo em respeito à Quaresma. Muitos cobriam os santos, não comiam carne, não cortavam cabelo, não se maquiavam, né, se pintavam, jejuavam às sextas-feiras. Eram 40 dias ali,
seguindo como se estivesse cumprindo os preceitos da própria religião, né? Da religião deles mesmos. Com os anos, toda essa ritualística veio se acabando. Hoje em dia, muito difícil ver pai de santo ou mãe de santo levar o Iaô na igreja. Falam que não é mais preciso, porque hoje já são independentes. Realmente, o candomblé é uma religião independente do catolicismo e do cristianismo. É uma religião de matriz africana e não tem esses preceitos. Nossa quaresma, né? São nossos preceitos já. E são quando fazemos o santo ou alguma obrigação, né? A gente não fica de resguardo, né? De preceito. Então, essa é a quaresma do candomblecista. Que fique bem claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas tem barracão que segue assim e está tudo bem. Isso é Sonia escrevendo. Hoje tudo é diferente. Pode-se tocar o candomblé normalmente, né? O culto é livre. Não só o candomblé, a Umbanda também. Hoje até, né? Tanto que a nossa casa também não parou. Né? Tem algumas coisas assim que eu não faço, né? Porque também eu aprendi dessa forma, né? Como eu falei lá na outra coisa, se bobear, nem as pessoas sabem. Hoje a maioria das pessoas não sabem por quê, né? O período da quaresma, né? Só sabe de sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo de Páscoa mesmo. Eu botei aqui até para explicar para vocês, que eu coloquei lá no grupo, não sei se vocês lembram, do ritual do dia 29 de março, que é sexta-feira santa, né? Eu botei aqui. Não sei como está hoje em dia, mas antigamente, na sexta-feira santa, os filhos iam para o terreiro para fechar o corpo, quebrar o jejum, rezar para o sagrado e comemorar a volta dos orixás para o Aiê, que é terra, né? Que voltam, que voltam no sábado de Aleluia, que assim, no Candomblé eles encaram como? Agora eu vou lá para outra parte, que lá está a pergunta disso aqui. Oi, cadê? Eu botei assim, os orixás, que muita gente fala assim, mas pô, o orixá vai embora quando na quaresma é o período que a gente mais precisa deles, eles metem o pé, né? E era assim, encarado os orixás, eu botei, os orixás se recolhem para o Orum. Por quê? Costumam dizer que eles vão para uma guerra astral, né, entre o bem e o mal, tá? Por isso que eles não ficam, né, na Terra. Por isso que a gente não mexe com nada de orixá, porque na teoria eles não estão ali, né? E eles voltam no sábado de Aleluia, né, entre a sexta-feira, né, que tem barracão que faz sexta-feira, você chega na sexta-feira às 6 horas da manhã no centro, só vai embora no sábado, no sábado de Aleluia. Né? E na sexta-feira você faz ali quebra o jejum, fecha o corpo, né? Faz a ceia ali com a mãe de santo ou o pai de santo, e na transição de sexta para sábado, eles fazem a festa, né? Porque o orixá volta para a terra, né? É onde as pessoas incorporam seus orixás e tal, e tem a festa, né? Aí são comidas específicas, né? Comidas brancas, né? Que é para selar a paz, né? Já que eles voltaram de uma guerra, agora é o momento da paz, tá? E outra coisa que eu coloquei aqui também, por que é preciso ficar atento à incorporação no período de carnaval e quaresma? Tá? Não sei se alguém fez esse tipo de pergunta aí, que eu vi umas perguntas subindo aqui, mas não olhei. Pelo fato de receber espíritos zombeteiros se passando por guias. Tá? Por isso que a gente tem que ficar de vigia, né? Para ver se realmente é a entidade que está ali, não julgando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas num vulco-vulco desse aí, né? Não entrar um espírito zombeteiro se fazendo passar por alguma entidade. Beleza? Todo mundo entendeu? Entendeu até aí? Tá. Deixa eu ver aqui as perguntas, então, Filipão.
Eu vou ver se eu sei mexer aqui. Eu não sei se vocês têm acesso aí às perguntas também. Vamos lá. Tema Quaresma. É possível que a egrégora negativa afete alguém, mesmo que o mesmo esteja firme? Qual a influência da bebida ou drogas nesse caso? Bom, para mim, né, eu acho que só afeta, né, se você bambear. Como eu disse ali, se você acredita fielmente numa parada, aquilo não passa, não tem como passar, passar pela sua cabeça, entrar, entendeu? Porque você desconsidera aquilo, entendeu? E eu, Soninha, penso dessa forma, tá? Que eu acredito que não afete assim, né? E bebida e drogas, eu acho que é pelo fato de abrir, né, o campo, né, para que os espíritos estão ali, né, estão esperando só o quê? Um momento ali de você perder, né, bebida, você perde um pouco a consciência, né, algum tipo de droga também faz com que isso aconteça. Então, eu, Sonia, acredito que seja mais fácil, né, um espírito de energia baixa pegar quem está alcoolizado ou drogado do que pegar uma pessoa que está em estado normal, entendeu? Claro que isso aí é em excesso, né? A bebida é em excesso, você acaba que você entra naquela energia ali de alegria, de estar brincando, de estar relaxado, e aí você, pum, você perde um pouco a vigília, né? Entendeu? Eu acho isso. O outro. Os candomblecistas pararam com a ritualística católica pela diminuição do secretismo dos orixás. Vou ler de novo, porque os candomblecistas pararam com a ritualística católica pela diminuição do secretismo dos orixás. Cara, eu não sei, Felipe. Eu acho que é por esse fator de se sentir livre, né? Agora, o candomblé e a umbanda, nós somos livres agora para tocar a hora que a gente quiser, entendeu? Não tem mais esse negócio da polícia entrar hoje e falar, ó, fecha, estamos na quaresma, fecha essa porra, bater em todo mundo. Eu acho que não tem mais isso. Então, eu acho que diminuiu por isso, né? Pela libertação, eu acho, da nossa fé, né? Acredito que seja isso. Como você pessoalmente interpreta essa subida dos orixás? Realmente é essa guerra? Então, eu acredito porque eu fui criado, né, em casa de Omolocô, né? Eu nasci em Omolocô, que é um bando e candomblé. E lá era cultuado dessa forma, né? Chegava no período da quaresma, não se trabalhava com os orixás, porque eles subiam, né? Eu muito falava que eles iam para a África, né? Como se o orixá fosse só da África, mas não. Né? Eles ficam nessa batalha astral, para mim, no meu ponto de vista, eles ficam nessa batalha astral, porque o nosso forte, né? O nosso forte é nosso ori e nosso orixá, né? Então, assim, se a gente nos mantendo aqui na Terra firme com o nosso ori, nosso orixá está no astral guerreando lá contra o mal, entendeu? Eu vejo dessa forma. Deixa eu ver aqui uma. Depois você responde se foi respondido, tá, Felipe? Juliana. Se a egrégora negativa não afeta aqueles que não estão sintonizados, qual a explicação para que algumas atividades possam ser realizadas? Meu tic-tac já não está mais funcionando. Tem como você fazer essa pergunta aí, Juliana, falando?
Oi, Soninho. Oi. Você explicou que existe a egrégora negativa, e essa egrégora negativa, ela não estaria afetando se você não tá com uma mentalidade firme, né? Não tá sintonizado naquilo. E aí que algumas atividades. E essa é a explicação justamente para a gente poder fazer algumas atividades. Então, algumas casas não fecham. E aí nós mesmos fazemos algumas giras. Mas por que então outras atividades, como é o caso dos jogos de búzios, não poderem ser realizados? Por que tem essa diferença? Então, o Búzios, ele serve para quê? Pelo menos para mim, tá? Eu não estou dizendo no geral, não. Na nossa casa, eu uso o jogo de Búzios para se conectar com os orixás, tá? Se na teoria eles não estão, né? Então eles não vão responder ao jogo também. E não se faz obrigação nesse período, né? Não se deita filho no chão no período da quaresma. É tipo, saiu aqui no jogo que o orixá quer, não vai sair, porque o orixá não tá, entendeu? Mas assim, vamos botando, sei lá, em outras casas, né, igual tem um pai de santo amigo meu que é de Queto, ele vai fazer uma saída dia 17 de março, uma saída de santo, entendeu? Porque na casa dele não existe quaresma, entendeu? Não existe de forma nenhuma, eles não têm nada, não fazem nada. Nem a gente, assim, por exemplo, essa pulseira, né? Que a firmeza, no caso que eu faço todo ano. Isso aqui é para o carnaval, né? Não é para a quaresma, entendeu? Eu estou até usando a pulseira porque eu gosto, eu quero proteção também, de um modo geral, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. É isso que você perguntou? Sim. Show. Alguém tem mais perguntas, gente? Que aí fica fácil agora, porque eu nem estou vendo vocês aqui que tem que deixar naquela salinha lá. Olímpio ou Fátima? Levantou a mão. Sou eu. Então, a minha observação, não sei se chega a ser uma pergunta ou um questionamento. Com o passar do tempo, né, e muito tempo, o mundo evoluiu, se transformou, muita coisa se modificou, e com isso, né, coisas boas aconteceram, que foi essa diminuição de perseguição contra as religiões, né, espíritas, né, a Umbanda, o Candomblé, etc. E o que eu penso hoje, assim, eu fugindo dessa questão da evolução, é a questão energética do planeta, né? A minha preocupação hoje é o mundo como ele está vivendo. Então, assim, se hoje a gente precisa ter uma preocupação, é muito voltada por uma questão energética muito negativa que o planeta todo tem sofrido, não pela evolução. Eu acho que a gente ganhou bastante nesses milênios para cá, né? A igreja, ela deixou de ser dominadora, hoje eu acho que ela agrega bastante junto com outras religiões. Eu acho que o preconceito ele é muito menor. Eu acho que muitas religiões hoje estão de mãos dadas, né? Assim, eu não sou uma estudiosa, tá, sobre o assunto, mas o pouquinho de conhecimento que eu tenho é sobre isso. A minha preocupação é justamente essa carga energética que o mundo vive, que temos que nos preocupar. Como, por exemplo, estávamos numa gira, tudo tranquilo, e um espírito negativo procurando um lugar para poder atrapalhar aquele trabalho que estava sendo desenvolvido. Não sei se eu estou sendo clara com o que eu quero falar, entendeu? Sim.
Mas essa observação eu coloquei aqui no meu papel, e é justamente a energia do planeta, independente de ser quaresma. Sim. Os orixás se recolhem, né? Mais ou menos, eu acho que isso não chega a ser assim 100%, de repente uns 80%, 70%, para poder dar todo o suporte, enfim, né? Mas a minha preocupação é essa, eu queria dar essa abordagem e até perguntar a vocês o que vocês acham sobre isso que eu falei, entendeu? Da evolução da igreja, do posicionamento das outras religiões, como nós vemos isso de forma muito positiva. Eu vejo isso de forma muito positiva, de podermos fazer uma gira sem ficarmos preocupados de ser abordado pela polícia, por alguém, enfim. Mas ainda tem muita intolerância. Mas a intolerância, o Olim está falando aqui uma questão que eu nem coloquei aqui nos meus assuntos, que é a questão da intolerância religiosa. Isso é muito individual, na minha opinião. Sim. Tá? Não é uma questão de sociedade. É muito mais individual do que de um grupo grande. Né? Não sei, eu acho que já falei demais. Mas Não. é isso. Alguém tem alguma coisa para complementar essas baboseiras que eu falei? Diogão levantou a mão lá, Diogão. Vai, Diogão. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, eu estava no chat, mas falando, comungando, né, do mesmo pensamento que a Fátima, complementando também, de fato, eu acho que há um desequilíbrio universal, né, e energético, e é para isso que, de fato, a gente fica nessa, entre aspas, nessa tensão, né, diária, né? Será que a gente está orar e vigiar, né? Será que a gente está com a nossa atitude correta, os preceitos, as nossas visões, né, a nossa compreensão num todo? Por exemplo, não é certo nem errado, tá? Eu só discordo. Por exemplo, houve lá o lance do espírito menos elevado que entrou. Só que assim, hoje eu tenho um entendimento que, não que seja o certo, mas é um pensamento meu, tá? Que ele não veio atrapalhar, tá? Porque assim, não comparando ele, o espírito, a uma criança ou algo do tipo, né? Mas se estamos todos num propósito, jogando bola, né? E meu filho, com 4 anos, entra, ele vai atrapalhar a pelada, mas a intenção dele não é atrapalhar, é apenas estar junto ou comungar ali do mesmo propósito. Então, os espíritos, eles buscam a luz de fato, e a gente está ali para isso. É para isso, de fato, é para iluminar, para a gente ser iluminado. Então, a gente vai se deparar, não foi a primeira, não vai ser a segunda e não vai ser a última. Né? Não foi a segunda e não será a última, com certeza. Mas assim, não atrapalhou. Não atrapalhou. Isso serve para a gente prestar mais atenção no todo, né? A gente perceber a firmeza de outros médiuns, né? Que um outro ponto eu conversei com a Soninha. Então, isso tudo, as nossas atitudes, né? Antigamente era um desespero total, dessa vez já não foi esse desespero. Então, isso demonstra também a nossa evolução, né? A gente olhar um pouco para 300 outras coisas que a gente já passou, de alguém simplesmente passar mal, sei lá, porque a pressão baixou e tá 500 pessoas em volta. Dessa vez, não. Algumas pessoas vieram em socorro e as outras na sua formação, como deve ser. Então, assim, não, essa é a minha concepção, tá? Não veio atrapalhar, né? Teve uma fragilidade nossa, aonde intensificou a chegada daquele espírito, entendeu? Porque ele viria de uma forma ou de outra, ele estaria presente ali, não necessariamente daquela forma tão intensa, mas ele estaria ali. Então, isso é uma percepção nossa que a gente vai tendo e da nossa conduta também, né? E isso quanto à nossa preocupação universal também, né?
a nossa energia, o nosso equilíbrio. Quanto às perguntas, né, que eu estava vendo, a Soninha falou já da primeira, mas complementando também com a minha opinião, se é possível que uma egrégora negativa afete alguém, eu acho que tudo é proporcional, entendeu? Eu acho que tudo é proporcional. Afetar vai afetar, só que de um modo menos lesivo, entendeu? Porque é uma pedrinha que tacaram. Se você está de fato firme, é uma pedrinha. Se você não está firme, aquilo vai te desequilibrar de tal forma absurdamente. Enquanto os candomblecistas, né, separaram a ritualística católica pela diminuição do secretismo dos orixás, com a nossa própria... Isso é meu ponto de vista, tá? Não é nenhum estudo científico. Mas pelo que eu venho acompanhando diversos, e eu sigo 300 nas redes sociais e vejo, acompanho a evolução nossa, né, da Umbanda, do Candomblé, então a gente começa a desmistificar algumas coisas, passa a ver que isso é só um fato histórico, eu não quero seguir com essa cultura histórica, como levar o Iaô dentro da igreja, porque isso é algo histórico, e tudo bem se quiser manter a ritualística, e se não mantiver, ok também. Você não vai estar perdendo o fundamento, e sim a cultura, né? Como, por exemplo, a mãe Flávia, ela é de Umbanda, feita em Candomblé, mas ela tem uma casa de Umbanda, e todos os orixás dela no altar, vocês podem entrar na internet e vocês vão ver, são todos da forma que é no Candomblé, todos negros. Ela não faz o sincretismo, como na Umbanda prega. Mas ela não faz Umbanda? Faz. Da forma que ela já vem entendendo, desconstruindo essa imagem do orixá ser branco, de olho azul, a Iemanjá aquela branca com cabelo longo, é negra, para ela é negra, então já tem essa desconstrução, né? Pessoalmente se interpreta a subida dos orixás para a guerra. Eu acho que é assim, porque esse equilíbrio, né? Aí o equilíbrio energético, então as energias mais sublimes, eu penso dessa forma, eles vão em outro patamar para fazer aquela governança nossa, né? Igual no nosso lar, né? Manda lá as entidades, vem para baixo, vamos guerrear aqui embaixo com os soldados, e a governança fica lá em cima só nessa gerência. Eu também tenho essa visão. Deixa eu ver. Beth perguntou aqui, é possível que ele tenha vindo pedir ajuda e o médium não soube lidar? Olha, ajuda eu acho que sim, mas não... Ele não foi pedir ajuda, ele foi nos ajudar. Essa é a visão que eu tenho, né, do fato que ocorreu lá no centro, que a Beth perguntou. Essa é a minha concepção. Eu acho que ele não foi pedir ajuda, ele veio nos ajudar, nos instruir, nos preparar, entendeu? E eu tenho um pressentimento meu, mas é algo um pouco mais pessoal. A Soninha deve compreender também isso aí. Mas acontece. Não é a primeira e não vai ser a última. Como já aconteceu há 10 anos, Soninha? 8 anos atrás? 2016. 2016. Nós estamos em 2024 e aconteceu novamente. Comigo também. Então, não foi a primeira, não será a última. Então, vai acontecer. A gente que tem que ter esse discernimento de como tratar. Precisamos aprender a lidar com essas situações sem baixar a guarda. Eu vou me alongar um pouco, tá? Desculpa. Mas essas situações a gente vai conseguir evitar seguindo fielmente as orientações do vovô. É a gente vigiar o nosso irmão, nos vigiarmos, né? Seguir os preceitos, os banhos, entrar em harmonia na casa, né? Porque uma hora ou outra isso vai acontecer. E existem exceções disso, né? Pessoal, acho que a maioria aqui era da Socorro e tinha a sessão de descarrego, né? Só que era algo muito mais organizado, centrado. Então, até a gente chegar nesse patamar, né, de conseguir, de fato, também trabalhar com descarrego
Porque lá não era uma entidade fazendo descarrego, era todas as entidades fazendo descarrego. Então, olha a egrégora, né, que tinha que ter todo mundo em sintonia para a gente tocar aquele propósito, aquele trabalho. Então, a partir do momento que a gente, de fato, conseguir cumprir o nosso horário de chegada, o término de gira, seguir, de fato, as orientações do vovô, né, a gente vai conseguir estar evoluindo o nosso serviço. E, assim, diminuindo a intensidade desses espíritos que vêm e, de fato, vêm, né? Como qualquer outro espírito. É uma casa espírita, então vem espírito, entendeu? Então, acho que basicamente é isso. Acabou? Acabei. Desculpa aí me alongar, e se eu me perdi em algum ponto, me desculpa também. Não, porque isso. Só complementando aí o que você falou do espírito, ele vir nos ajudar, né? Eu dentro da nossa religião, né, do espiritismo, vou dizer assim, eu acredito que a gente nunca faz nada sozinho, né? Nós estamos para ajudar e para ser ajudados também, né? Então, ali ele não só veio para nos ensinar, né, nos ajudar a evoluirmos, como ele também ser ajudado e evoluir de alguma forma.